Bom dia, alunos. Deixa eu só me posicionar aqui direitinho. Bom dia para vocês, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos estejam na Santa Paz e que hoje seja um dia bom, um dia belo, um dia que estejamos aí estimulados a estudar. E hoje nós temos um assunto bem interessante, que é o romantismo e o realismo. Lembrando que as obras literárias que foram pedidas, que foi pedida na verdade no CIS, é justamente do realismo brasileiro, Machado de Assis, Dom Casmurro, coisa que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Né? Mas para esse ano, nós temos aí, gente, como eu falei, acho que eu até disse na aula passada, memórias de um sargento de milícias, O Cortiço e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra do romantismo, uma obra do realismo e outra obra do naturalismo, ok? Então nós temos aí pelo menos três grandes escolas que nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada, ok? Claro que parnasianismo e simbolismo nós vamos trabalhar também, mas só adiantando para vocês esse panorama que nós vamos abordar durante o ano, beleza? E torcer para que um desses livros seja aí leitura solicitada pelo CIS ou PSC, beleza? Então vamos lá. Esse meme aí, cria uma treta literária e saia. Não sei se vocês estão observando as redes sociais nesses dias, e houve uma polêmica muito grande em relação a se a grande literatura, a literatura clássica, se ela é válida para os estudantes de ensino médio. Né? Eu não vou citar quem talvez apareça depois, mas eu não vou citar nomes e tudo mais, mas o que nos interessa é a discussão. Né? Então o que acontece? Gente, literatura, a grande literatura, a literatura clássica, ela é um desserviço, né, como foi dito. Gente, é claro que não. É claro que não. A grande literatura, ela faz justamente você perceber o outro. Ela faz justamente você saber o contexto de uma época. O Dom Casmurro, quem leu ano passado sabe como se comportavam as pessoas no século XIX, no século XIX, como as pessoas ali no início do século XIX, né? Como, aliás, meados do século XIX, como as pessoas se davam, como era a relação dessas pessoas, né? Quais eram os preconceitos da época, certo? Então, a questão do machismo também muito grande, né, dentro do Dom Casmurro. Então, gente, existem várias coisas, vários itens, várias perspectivas que nós sabemos através dos livros das grandes literaturas. Então, a forma talvez que seja a abordagem, talvez seja a maneira que deve se discutir, mas abolir as grandes literaturas não. Então, quando vocês ouvirem, não, Machado de Assis não presta, a Luísa Azevedo não presta, não. Você tem que primeiro ler, né? Então, até mesmo eu indico para vocês lerem os quadrinhos primeiro, né? Para depois ir para a obra literária mais densa, porque você já tem a nossa geração, ela é muito envolvida com imagens. Né? Então, o que acontece? Você primeiro vai na imagem, depois vai para o texto de fato. E aí você compara, faz uma comparação. Pô, é legal mesmo, não é? Ou, tipo, eu prefiro mesmo uma literatura mais básica. Mas você precisa dessa literatura mais densa. Por quê? Porque você acaba vivenciando coisas que nunca viveu.
Tá me entendendo? Você acaba entrando em outro mundo. Você acaba conhecendo coisas que nunca, né, você tinha percebido ou tinha vivenciado na sua trajetória. Tá bom? Bom, aí Dom Casmurro, do ano passado, que nós trabalhamos. E aqui entrando já no romantismo no Brasil, gente, só que eu quero obviamente fazer ali uma preparação para o contexto. Essa imagem, o que vocês lembram aí? Bandeira da França, Revolução Francesa, né? E vocês sabem que a Revolução Francesa ela foi um marco, né, para a ascensão ali da burguesia e para a ascensão do romantismo na Europa, tá bom? E esse romantismo, obviamente, depois de um tempo, ele chegou ao Brasil, ok? Então vamos lá. Aí a chegada da família real aqui ao Brasil, então foi um grande marco também, certo? Foi um grande marco para o romantismo aqui, porque a chegada da família real vai desempenhar todo aquele processo de independência de fato aqui do Brasil e, obviamente, vocês sabem que o romantismo foi a escola literária brasileira que quis criar uma identidade literária e cultural para o Brasil, né? Características do romantismo, é bom você anotar isso daí, tá? Rejeição às ideias clássicos greco-romanos, exaltação da natureza e da nacionalidade, somente da nacionalidade, né? Lembra da primeira fase indianista ou nacionalista? Liberdade de criação, essa questão da liberdade é bem conceitual. Aversão à métrica, aos temas pré-estabelecidos. Sentimentalismo, então o sentimento ele vai pesar no romantismo. Sentimentalismo sobre diversas manifestações, saudade, melancolia, imaginação, individualismo, religiosidade, nacionalismo. Então o sentimento ele vai prezar, tá bom? Ele vai prezar pelas questões mais emotivas dentro do romantismo. Subjetividade, ou seja, o que o autor pensa, o que ele sente é mais importante ele pôr no texto do que qualquer outra coisa, tá bom? Individualismo e egocentrismo. Vocês lembram daquela fase, né, mais lá na Europa do Lord Byron, né, mais egoísta, mais individualista, mais voltado para o mal do século? Pois é, tem tudo a ver. Escapismo, certo? E vamos para as três gerações aqui do romantismo no Brasil. Vamos lá. Primeira geração. Primeira geração é a nacionalista ou indianista, tá bom? Ela tem aí alguns grandes autores, o José de Alencar, certo? O Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, certo? O Joaquim Manuel, Joaquim Manuel da Costa, tá bom? Então, nós temos essa primeira geração que é nacionalista ou indianista. Essa segunda geração é marcada pelo mal do século, como eu falei para vocês. Marcado pelo egocentrismo, pelo individualismo, pelo pessimismo. Lembra que eles, a maior parte das suas obras, né, desaguava sobre tristeza, sobre solidão e a morte. Né? Então nós temos aí os principais expoentes dessa fase: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire, beleza? E a terceira geração, gente, essa terceira geração ela já é mais ligada ao realismo, né? Essa terceira geração ela se distancia mais um pouco da segunda geração e da primeira geração. Por quê? Porque a primeira geração e a segunda geração, apesar de serem diferentes na temática, mas elas são iguais no conceito. Tipo, a primeira geração, o sentimento é o quê? Nacionalista, ou seja, eu sou brasileiro, minha identidade é essa. A segunda geração é também uma questão de sentimento, só que uma questão de sentimento mais individual, do que o autor está sentindo, né? Do que só interessa o que o autor está sentindo, né? É uma questão mais subjetiva, mais egocêntrica, mas também não deixa de ser sentimento. E a terceira geração não, ela é formada mais por um conceito de vamos olhar o social, vamos ver o cunho político e social da nossa sociedade. Então, ela é mais voltada para uma questão, né, da social, certo? Já abre ali a visão, deixa de
ser só sentimental, de ser egocêntrica, e já abre, já expande a visão, tá bom? Então por isso que essa terceira geração ela é considerada como um pezinho do realismo dentro do romantismo. E tem como maior expoente o Castro Alves. Aí nacionalismo indianista, que é a primeira geração, a canção de exílio que vocês tanto sabem, né? Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então mostra um sentimento muito grande, exacerbado, não é? O mal do século, ou conhecido também como ultra-romantismo, e aí o Álvares de Azevedo mostrando toda a melancolia, toda a tristeza, todo o individualismo, o pessimismo, com lembrança de morrer. Ele fala assim: quando em meu peito arrebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima, em pálpebra demente. E nem desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Ou seja, ele está falando aí da sua condição de solidão e condição já de pessimismo, já visando aí a morte. Então isso era uma coisa totalmente normal para essa geração, para essa segunda geração, que ela foi bastante influenciada pelo Lord Byron. Vocês percebem que esses autores eles viviam no máximo até 27, 28 anos. Por quê? Porque era uma tendência da época justamente ter a liberdade dos hábitos de fazer tudo e morrer muito cedo, de se entregar de fato à vida, a vida, digo assim, comum, a vida mesmo, aproveitar todos os fatores da vida. E aí acabavam morrendo cedo, e tinham aí essa questão do egocentrismo muito exacerbado. Tá. E Navio Negreiros, que é a terceira fase, que é do Castro Alves, ok? Então o Navio Negreiro já está dizendo. O Navio Negreiro vai falar sobre a exploração escravista, sobre um período escravista do Brasil, mas explorando o social. Olha só, era um sonho dantesco, um sonho totalmente inimaginável, bem extenso. O tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinides ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, num turbilhão de espectros arrastados, em ânsia e mágoa vãs. Olha só, então você percebe a questão carregada de crítica social que se tem aí a essa embarcação Navio Negreiros, que era uma coisa comum da época. Falou, não, o Castro Alves, isso não é comum não, cara, isso daí a gente tem que falar, tem que denunciar. E aí assim fez o Castro Alves, beleza? Bom, aqui são algumas obras do romantismo, tá bom? O que acontece é que a nossa obra que nós vamos trabalhar é essa daqui, ó. Memórias de um Sargento de Milícias, tá bom? Do Manuel Antônio de Almeida, beleza? Então, ele também é um autor da primeira fase, só que ele é um autor que vai falar sobre costumes da época, Então, vocês vão perceber muito vívido nessa obra os costumes da época, beleza? Então, é uma obra até engraçada, porque o autor ele vai tratando ironicamente os costumes tanto da elite como também da classe mais baixa, tá bom? Beleza. Realismo. Realismo e naturalismo no Brasil. Vocês lembram dessa imagem? O que significa para vocês? Trabalhadores aí, a carruagem de terceira classe, nome da obra. Então, o que significa para vocês isso daí?
mostra um romantismo já de sentimento também, ou mostra uma coisa mais real, pessoas mesmo reais, voltando do trabalho, pessoas cansadas, né? Uma moça amamentando o seu filho, né? Então o outro menino aqui, o outro filho já com sono, escorado no pai, né? Então mostra uma coisa mais real, isso é o realismo. Bom, o realismo, gente, ele tem aí o contexto histórico da Era das Revoluções. Né? A Revolução Industrial, ela começa, não só a Revolução Industrial, mas é uma revolução política, uma revolução econômica, social, de filosofia, né? E científica também, porque é nesse período que começa a surgir, né, as grandes teorias deterministas, né, biológicas, a questão das grandes teorias também políticas, né, das grandes teorias políticas, socialismo, capitalismo, enfim. E a questão também, né, gente, de toda a sociedade ser transformada para um novo modelo, né, de relações econômicas, que é o capitalismo. Então, por isso que nós temos a Era das Revoluções, beleza? Ok, aí, gente, é uma base muito importante para o realismo e naturalismo, a ciência. Isso que muda tudo, né? Porque a ciência ela se pauta na razão, diferente do romantismo. O romantismo é no sentimento. Então você vê uma diferença muito grande entre os dois. Né? Então, dentro da ciência, nós temos o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, o marxismo e a psicanálise, certo? Então, tudo isso vai estar dentro dos conceitos do realismo e do naturalismo. Vamos seguir? Beleza. Aqui, gente, a gente tem um quadro, deixa eu só diminuir aqui, ó. Fica legal. Aí. Um quadro que vai diferenciar bastante o realismo do naturalismo. O professor tem base científica e tudo mais, exatamente. Tem base científica, os dois possuem base científica, só que tem uma diferença muito grande, né, nos dois. O realismo ele tem uma forte influência da literatura, né, de Gustave Flaubert, lá de Madame Bovary. Não sei se vocês lembram de Madame Bovary. Né? E o naturalismo tem uma forte influência de Zola, também da França. O realismo ele é um romance documental, apoiado na observação e na análise. Tá bom? O naturalismo não, é um romance já experimental, apoiado na experiência e observação científica. O realismo ele investiga a sociedade, tá bom? E as questões individuais feitas de dentro para fora, por meio de uma análise psicológica, capaz de abranger sua complexidade. Lembra do Machado de Assis, que ele trabalha bastante psicológico, a questão da análise psicológica, né, dos personagens? Pois é. O naturalismo, a investigação da sociedade, né, e das questões individuais ocorre de fora para dentro, ou seja, os personagens tendem a se simplificar, pois são vistos como joguetes pacientes dos fatores biológicos, históricos e sociais que determinam suas ações. Ou seja, os personagens do naturalismo eles estão condicionados a fatores biológicos, históricos e sociais. Por isso que em O Cortiço, nós vimos também uma parte sobre O Cortiço, em que o Firmo, você percebe que a morte, você percebe que as questões sexuais, você percebe que as questões de fome, as questões de pobreza são muito naturais lá no Cortiço. É uma coisa muito banal. Por quê? Porque é justamente isso, os personagens, seus fatores respondem aos fatores biológicos, aos fatores históricos e sociais. Né? Então, por isso que você não vê tanta revolta assim, né? Você vai ver uma revolta lá no final, mas dentro da história parece que tudo é muito simples, tudo é muito aceitável, digamos assim, dentro da realidade das personagens, tá bom? Bom, o realismo ele volta-se para a psicologia, já o naturalismo ele volta-se para a biologia e a patologia. O que é patologia, gente? Patologia é doença.
Então, o naturalismo, ele trata a sociedade como algo doentio. A sociedade é doente. Como assim doente, professor? A fome é uma patologia social, porque não deveria existir fome. Todos deveriam ser bem alimentados, ou então ter pelo menos ali uma questão razoável em relação às refeições. Né? A questão da, 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 de questões mais sexuais que são exploradas dentro do livro. Né? Também considero, quando é algo mais extrapolado, é considerado como patologia. A questão da mentira, da falsidade, que é bem mais explorado aí no naturalismo. Por quê? Olha só, você percebe que isso é mais explorado no naturalismo porque o João Romão, ele mente e ele é falso para crescer, independente do que aconteça. Independente do que aconteça, ele só quer crescer. Ele só pensa no lucro, no dinheiro. E isso é uma crítica ao capitalismo também. Tá bom? O realismo ele retrata as classes dominantes, né, como nós vimos no Casmurro, e o naturalismo já trabalha as camadas mais inferiores, tá bom? As pessoas mais marginalizadas. Por isso que eu estou falando para vocês. Parece que no naturalismo as coisas são muito mais simples, essas coisas que eu falei para vocês, de morte, de exploração, né, de fome, parecem muito mais simples, porque as camadas inferiores que são trabalhadas, né, as pessoas que estão à margem da sociedade que são trabalhadas no naturalismo, tá bom? Vamos lá. Então, o Dom Casmurro a gente vai comentar bem rapidamente essa imagem bonita. O Dom Casmurro, gente, o enredo dele, né, é um pretexto para uma profunda reflexão sobre a condição humana. Isso é bem característico do Dom Casmurro, do Machado de Assis, né, porque é uma reflexão realmente sobre o que é o homem, né, o que é o ser, né, até onde vai a capacidade do ser em ter as coisas, em elaborar as coisas, em imaginar as coisas, né? Então é uma obra atemporal, né? Porque envolve mentira, ele classifica, né, o ser como algo real de fato, as falsidades, né, o casamento, a questão, né, o casamento que eu digo assim, já do casamento que está instável. No romantismo não existia isso, no romantismo era tudo muito perfeito, né? Bentinho, viúvo e solitário, narra a história de sua união com Capitu, mas destruída pela dúvida e pelos ciúmes. Olha só, a dúvida e os ciúmes é algo central da obra, porque é justamente isso. Né? O ciúmes mostra algo descontrolado, algo desequilibrado, algo que vai mexer com a estrutura da narrativa. Né? Então é isso que o Machado de Assis quer passar também, que todo mundo está passível de sentir ciúmes, todo mundo está passível, né, de sentir sentimentos que nem sempre são bons. Né? Só que o Bentinho é de maneira exagerada. À primeira vista, o romance trata sobre adultério feminino, mas na verdade seu tema é a dor do ser humano diante da dúvida. Olha que legal. Né? O Bentinho ele ficou, né, remoendo isso a vida toda. Ele mais pensou na dúvida do que viveu. Vocês perceberam isso durante a obra? Ele ficou mais matutando a dúvida do que viveu mesmo a sua vida. Né? A sua vida foi uma dúvida. Né? A suspeita de Bentinho não se confirma nem é negada, o que aumenta a proporção da dor. Né? Ele acaba terminando ali a obra sem resposta. O adultério fica então com uma relação de casualidade, ou seja, pode ser ou pode não ser. Desculpa a minha voz, tá? Um pouco rouca. Vamos lá. O narrador, gente, o narrador em primeira pessoa, tá bom? O desejo de unir as duas pontas da vida. Bem no início do livro ele fala, né? A velhice e a adolescência. É justamente isso, a dúvida de unir os dois pontos da vida, né? A adolescência e a velhice, ou seja, ele vai passar um pano por toda a vida dele, né? Passar um pente fino, como a gente fala, né?
passar um pente fino por toda a vida para tentar descobrir, para tentar incriminar a Capitu, certo? Escrever sobre sua própria história foi um meio encontrado pelo narrador de fugir da própria solidão, porque ele ficou sozinho. Seu filho Ezequiel morreu, Capitu morreu, ficou só. Da angústia da dúvida, da incapacidade de fugir de si mesmo, tentando escrever sobre política, filosofia, mas volta e meia ele voltava para o questionamento da dúvida, da traição. Tá bom? O narrador não sustenta os determinismos que comprovem ou justifiquem o adultério de Capitu, ou seja, ele não consegue sustentar nenhuma prova, digamos assim, científica ou biológica de que a Capitu, né, tenha traído por uma questão, como eu falei, biológica ou algo do tipo. Ele não consegue. Né? Constrói uma teia de indícios e contraprovas, deixando ao leitor a função de resolver a problemática da obra. Bom, vocês sabem que o Bentinho ele é advogado, então ele vai construir o texto de forma como se estivesse escrevendo uma peça jurídica, né, para tentar convencer o leitor a comprar a ideia dele. Ok? Então aí a Capitu, né, oblíqua, dissimulada, olhos de ressaca, né? A Capitu, que é muito forte, uma mulher muito aguerrida, uma mulher muito, como eu posso dizer, forte de fato, porque até o próprio Bentinho ele fala lá no livro, né? Ela é muito mais mulher do que o homem, ou seja, ele reconhece que a Capitu é mais forte que ele. O Bentinho, inseguro, indeciso, Carola, né? Muito inseguro em relação ao seu casamento, a sua posição de marido, e a posição da Capitu como mulher, né? Muito indeciso, uma hora quer uma coisa, outra hora não quer. Tanto que, se vocês perceberem na primeira parte do livro, todas as decisões quem toma em relação à vida do Bentinho é a Capitu. Quem dá pitacos, né, sugestões, sempre é a Capitu. A Capitu pensa em tudo. O Bentinho não consegue pensar em nada, né, por ser tão fraco, tão inseguro. Né? O Escobar, né, bonito, olhos fugitivos, não falava claro, nem fitava de rosto. Frequentes visitas a Capitu. Né? Então, o Escobar é o melhor amigo do Bentinho, mas tem essa questão, né, de envolver o Escobar, né, no triângulo amoroso aí com o Bentinho e com a Capitu. Não se sabe, né, nada a respeito de uma possível relacionamento. O Ezequiel, que é forte, diferente dos pais, semelhança com o Escobar. O Ezequiel, né, ele desde pequeno tinha os trejeitos do Escobar, segundo o Bentinho, né, ele imitava as pessoas e à medida que ele foi crescendo, ele foi se assemelhando ao Escobar. Isso na cabeça do Bentinho, a gente não sabe se é verdade, se é o Bentinho que conta pra gente. É que nem se eu estivesse contando uma história para vocês aqui, né? É a minha versão. Agora, né, se é realmente aquilo que eu estou falando, aí já fica com você. Né? Então tem muito disso. E o Ezequiel é interessante que no final da obra ele se torna arqueólogo e tudo mais, né? E ele acaba... o que o arqueólogo faz? Ele escava o passado, ele tenta descobrir o passado, né, da história, da nossa história e tudo mais. E o Bentinho ele quer justamente o que? Descobrir, né, a sua história, o passado da sua história. Então o Ezequiel tem muito dessa ironia aí. Né? E o Ezequiel, quando ele morre, o Bentinho fala, né, agora estou aliviado, né, agora estou... A reação dele não foi de tristeza nem nada, né, foi de alívio. O leitor, né? Se houve adultério ou não, qual é a posição do leitor? Da gente, da nossa, isso que eu falo para vocês, qual é a nossa posição em relação à obra? A obra em si não é mais importante, mas a nossa relação com a obra. Deu para entender? Por isso que eu falo para vocês, a leitura clássica ela é importante sim. Né?
não houve adultério, dúvida sem fim. Né? Então, gera uma dúvida até hoje que é discutida em todos os lugares. Né? Bom, gente, é isso. É, agradeço por vocês terem me ouvido. Desculpa a voz já um pouco baixa, mas a gente daqui a pouco eu vou passar para vocês o exercício, tá bom? E aí nós vamos fazer e vamos corrigir no WhatsApp, tá bom? Tá ok? Tirando dúvidas e tudo mais, ok? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.